Olá, eu sou Débora Poliana Alves Vicente, sou graduanda em Artes Visuais, licenciatura pela UFPE, e o presente artigo ele parte do meu trabalho de conclusão de curso, em conjunto com a orientadora, coautora e professora doutora Ana Elizabeth de Gouveia. Tem como título Azulejos do Recife, a fragilidade formal das pinturas que retratam paredes e chão de cidade, e visa explorar as relações de compromisso entre a arte e o artista. E eu faço isso a partir da minha série de pinturas em andamento, que tem como eixo temático os azulejos e a experiência de caminhar pela cidade. Essa ideia da série ela surgiu quando, em 2021, eu precisei pegar um livro emprestado com uma professora e o térreo do prédio dela tinha as paredes completamente revestidas com azulejos, com desenhos geométricos nas cores verde e branco. E eu não me recordo se foi na chegada ou na saída que eu também me deparei com uma tomada rente ao chão, na cor bege, já com o plástico envelhecido, e aquilo me chamou a atenção por ser um intervalo diante de todos aqueles desenhos e repetição dos azulejos. Foi então que eu tirei uma foto dessa composição e mais tarde resolvi reproduzir em pintura a guache. E desde então eu venho prestando atenção que nos lugares em que eu frequento sempre tem esse elemento do azulejo, seja ele nas paredes ou nos chãos. E eu também tenho feito registros fotográficos e reproduzido esses azulejos em pintura. E fui mostrando essas pinturas aos meus professores e amigos, e a partir de então, dessas conversas, tem me surgido questionamentos sobre o meu processo criativo, sobre essa produção artística e sobre as minhas referências. Questionamentos esses que eu venho responder na presente pesquisa. Ela se estrutura pelo método cartográfico porque lida com uma questão mais subjetiva, em que eu fui direcionando minha pesquisa conforme me aprofundava nela. E tem como objetivo geral abordar a fragilidade formal da série Azulejos do Recife, dialogando com um argumento do crítico Rodrigo Naves, em seu livro A Forma Difícil, de 1996, que foi uma biografia em comum diante dos meus orientadores e o livro em que eu iniciei a minha pesquisa. E ele também traz essa fragilidade formal presente na arte moderna brasileira, e eu tenho como base o capítulo sobre o artista ítalo-brasileiro Alfredo Volpi. Os objetivos específicos são destrinchar as fases do meu processo criativo, da inspiração até a execução das pinturas, definir a relação perceptiva entre artista e forma, isto é, como isto quer dizer, como o artista se relaciona com essa forma primeira, que seria a mancha, e o conjunto de manchas que formam essa composição, e destacar os conceitos dos movimentos suprematista, construtivista e neoplasticista, que são vertentes que põem as formas geométricas em sua máxima abstração e também são as minhas referências artísticas para essa série. A minha pesquisa se divide em quatro partes. Em um primeiro momento, eu trago um panorama geral sobre como a azulejaria ascendeu novamente na cidade do Recife na era moderna, tendo o azulejo como um elemento do movimento neocolonial, e também a arquitetura em parceria com artistas plásticos como Francisco Brenan e Corbiniano Lins, produzindo seus painéis de azulejo. Na segunda parte, eu falo sobre a percepção das formas pelo artista e como isso me afeta. E também faço uma ponte com o capítulo Anonimato e Singularidade em Volpe, do autor Rodrigo Naves, abordando o compromisso frágil que é pintar. Fragilidade é essa presente nas formas geométricas rigorosas ou no material artístico usado. No terceiro capítulo, intitulado Eu Estive Aqui, eu trago quatro pinturas da série em andamento, Azulejos do Recife, que retratam lugares que eu costumo frequentar ou lugares que eu transito por, e tem em sua presença esse elemento dos azulejos, sejam em suas paredes ou no chão. A série tem início nessa pintura, e embora seja um local que eu não costume frequentar ou que eu não transite por ele, foi ela que engatilhou todo esse processo de questionamento e também de investigação do presente artigo. Essa tem como título Bairro do Recife Antigo, e o Marco Zero é um local que, de toda a cidade, é o que eu costumo frequentar mais. E em frente à Praça do Marco Zero,
tem um edifício que ele é completamente revestido com esses azulejos que tem esses desenhos geométricos e as cores. Então, eu busco não deixar algo de mim no local, mas sim levar algo do local comigo, que no caso foi o registro fotográfico desse edifício e, posteriormente, a reprodução em pintura. Essa tem como título Casa, e são os ladrilhos do meu prédio, que eles têm milhares de ladrilhos com diversas cores, tendo cores mais escuras, com mais quantidade, e cores brancas também. E é interessante notar que a cor azul e a cor rosa são as que mais são raras. Então, quando eu chego de casa ou quando eu vou sair de casa, eu sempre fico observando esses padrões das cores e dos ladrilhos. Essa pintura tem como título Cinema da Fundação do Derby, que eu passei a frequentar durante a pandemia, quando os cinemas voltaram a abrir, porque teve esse momento de fechamento, e como eu ainda não podia, ou então me reunia muito pouco com os meus amigos, eu passei a assistir filmes quase que compulsivamente, e passei a frequentar muito o cinema da Fundação do Derby. Então, esse chão, ele me chamava bastante a atenção, porque tinha essa sucessão de quadradinhos brancos e pretos e o chão polido de tantas pessoas que passam e que transitavam por esse cinema. E isso me trazia um conforto, o conforto de ter aonde ir, ter onde passar meu tempo, e de por pelo menos 2 horas ou 1 hora e meia, que seria a duração do filme, eu me esqueceria do que estava acontecendo ao redor do mundo com a pandemia da Covid-19. E bem, eu escolhi colocar considerações finais ao invés de conclusão, para falar sobre como foi a minha experiência de pesquisa e também para deixar as questões da pintura em aberto, visto que somente agora estou iniciando o meu caminho artístico e a minha poética artística. Então, tem muita pesquisa a ser feita nessa questão. E a primeira consideração final é que a forma ou a técnica frágil, seja ela proposital ou não, dão um equilíbrio à percepção da pessoa que observa a composição. A exemplo do artista Alfredo Volpi, que utiliza a técnica têmpera, que seria o pigmento com um aglutinante bastante ralo, e isso dá para a gente ver nas obras dele, dá até para observar a trama da tela, de tão rala que é essa tinta. Então, acaba que a técnica dele tem essa certa fragilidade por conta disso. E os problemas da pintura resolvem-se pintando, desenhando e refletindo sobre o seu processo e sobre a sua execução. Quanto mais a gente pinta, quanto mais se produz, mais perguntas vão surgindo e mais respostas vão surgindo também. E eu tenho para mim que quanto mais a gente procura saber sobre nossas referências e procuramos entender os nossos trejeitos quando a gente faz arte, mais a nossa imagem fica nítida nesse caminho de autoconhecimento corajoso. Porque fazer arte, às vezes, significa ficar a sós consigo mesmo, em um constante rasgar-se e remendar-se. Muito obrigada, e eu convido vocês também a ler o trabalho na íntegra.